A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Uma história marcada por dor, abandono, fome e humilhação, mas também por encontros que mudaram meu destino para sempre. Eu ouvi, com meus próprios ouvidos, a frase: "Seu pai morreu." E a minha reação foi levantar um brinde e dizer: "Então vamos brindar a morte de um desgraçado", porque meu coração estava totalmente destruído. Mas o que Deus fez depois, você precisa ouvir até o fim. Se você já sentiu que não havia mais jeito, que a vida não fazia sentido, fique comigo até o final para não perder nada desse testemunho. Comente de onde você está nos ouvindo, se inscreva no canal para não perder nenhum testemunho real, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso fortalece o canal e ajuda a alcançar mais almas que estão precisando de fé e esperança hoje. Quando penso nos primeiros anos da minha vida, lembro de uma sensação constante de falta. Falta de paz, falta de segurança, falta de amor. Eu tinha 14 anos quando minha mãe, depois de muitas brigas com meu pai, tomou a decisão que mudaria nosso destino. Entrou no quarto, nos chamou eu, meu irmão e minha irmã, e nos sentamos na cama, sem entender direito a gravidade do que estava para acontecer. Ela respirou fundo e falou: "Eu vou embora para São Paulo, vou trabalhar, ganhar dinheiro e volto para buscar vocês." Tentei gravar o tom da voz dela, o olhar que evitava o nosso. Era como se ela quisesse nos proteger da dor, mas ao mesmo tempo estivesse nos preparando para enfrentá-la sozinhos. Eu queria acreditar naquela promessa, queria me apegar à ideia de que era temporário, mas algo dentro de mim já sabia que aquela despedida era maior do que parecia. Na manhã seguinte, vi ela arrumando a mala, colocando cuidadosamente cada peça de roupa, fechando o zíper com força como quem sela um capítulo, e foi embora. Não havia mais cheiro de café fresco na cozinha, nem o som do riso dela. A casa, que já era tensa, ficou sufocante. Meu pai, que nunca foi afetuoso, se tornou um homem amargo e cruel. As palavras dele eram como ferro em brasa no meu peito. "Você não vale nada, você não vai ser ninguém. Você tem o sangue daquela mulher", repetia todos os dias. E eu, sem entender por que precisava ouvir isso, comecei a acreditar. Cada frase era uma martelada na minha autoestima. Foi assim que mágoa virou ressentimento, ressentimento virou raiva, e a raiva, ódio. Aos poucos, a imagem do meu pai se tornou para mim a personificação de tudo que era injusto e doloroso. Eu escrevia cartas para minha mãe como quem lança uma garrafa ao março. No começo, ela respondia com palavras que me davam algum alívio. Depois, passou a responder apenas 2 vezes por ano. O tempo foi passando, 14, 15, 16, 17 anos, 4 anos de espera, 4 anos de frustração. Ela nunca veio nos buscar. Foi nesse cenário que um pensamento sombrio começou a ganhar força. Eu não queria mais viver, não via sentido. Um dia, sozinho no quarto do meu tio, as persianas antigas de madeira deixando entrar apenas faixas de luz, o ar parecia pesado, quase palpável. O silêncio era cortado por vozes dentro da minha cabeça. "Se mata, tudo vai passar, você vai ter paz." Eu não tinha medo da morte, só da dor. Fiquei ali, pesando as possibilidades, até que meu olhar caiu sobre a parede, onde havia um mapa rodoviário do Brasil. Uma linha vermelha cortava o país BR-116, lia-se que ela ia do Ceará até São Paulo e seguia até o Rio Grande do Sul. Foi como se uma voz sussurrasse: "Talvez sua mãe não tenha te abandonado. Talvez esteja passando por dificuldades e não queira te preocupar." Aquilo reacendeu algo em mim. Deixei de pensar em morrer e comecei a planejar fugir. Iria para São Paulo, ajudaria minha mãe e traria meus irmãos. Não tinha dinheiro, mas tinha determinação. Arrumei uma mochila de brim, coloquei algumas roupas e esperei anoitecer. Quando a casa adormeceu, peguei um passe de ônibus que estava sobre a mesa e desci até a Avenida 13 de Maio, onde a BR-116 começava. Debaixo de uma placa verde, com letras brancas dizendo São Paulo -3, 500 quilômetros, dei o primeiro passo, como quem dá um salto no escuro. Andei a noite inteira. O frio da madrugada cortava, mas o calor da decisão me empurrava. Por volta das 3 da manhã, sono venceu. Deitei na beira da estrada, usando a mochila como travesseiro, e adormeci olhando para o céu escuro. O sol me acordou cedo. A fome ainda era suportável, mas sabia que viria com força. Passei o dia andando, pedindo carona com o polegar erguido, mas ninguém parava. Ao meio-dia,
O vazio no estômago se tornou insuportável. Nos postos de gasolina, bebia água para enganar a fome. O gosto metálico da torneira não importava. O que importava era preencher o espaço vazio. No cair da noite, vi um cajueiro próximo a uma lanchonete. O cheiro de pão na chapa e café com leite vinha com a brisa e parecia zombar da minha fome. Tomei coragem, entrei e pedi ao atendente: "Moço, me dá um café com leite e um pão com manteiga. Eu não tenho dinheiro, mas posso lavar pratos, varrer, trabalhar o dia todo em troca." Ele me olhou de cima a baixo e gritou: "Já tem gente pedindo o dia inteiro. Sai daí." Saí pela lateral. E foi ali que vi um cozinheiro jogando um prato de restos em um latão de lixo. Esperei ele se afastar, fiz uma cuia com a camiseta e recolhi o que dava. Comida azeda, misturada com formigas e baratas. Era a primeira vez que eu, um menino de classe média, comia do lixo. Comi pouco, o estômago já encolhido não aguentava muito. Deitei ali mesmo e dormi. Quando acordei, veio uma lembrança que me cortou por dentro. Quantas vezes, na casa da minha mãe, reclamei do arroz de ontem, ou do feijão simples. E nunca. O choro veio não pela fome, mas pela vergonha de quem eu era. Segui pela estrada, dias sem banho, com picadas infeccionando, a pele ganhando uma crosta de sujeira. Até que encontrei uma casa de barro e telhado de palha. Bati palma, e uma senhora baixinha, com vestido gasto e pano amarrado na cabeça, abriu a porta. O rosto marcado, mas o sorriso era o mais bonito que já vi. "Entra, meu filho", disse ela, e me deu água barrenta e salgada que bebi, como se fosse ouro. Depois, pegou farinha de mandioca, misturou com água e colocou no prato. Ao ver 4 crianças na janela, hesitei. Era a única comida que ela tinha. Ela sorriu e disse: "Pode comer, meu filho. Na minha casa, Filho de Deus não passa fome. Amanhã, Jesus dá mais." Naquele momento, entendi que eu acreditava em Deus, mas ela cria nele. A fé dela me alimentou mais do que aquela farinha. E foi ali, naquela casa simples, que Deus começou a quebrar meu coração de pedra. Saí daquela casa com a barriga um pouco mais cheia, mas com o coração transbordando de algo que fazia muito tempo que eu não sentia: esperança. Aquelas palavras da senhora, "Amanhã Jesus dá mais", ecoavam dentro de mim, como se fosse um recado direto do céu. Era impossível não pensar no contraste entre a minha postura e a dela. Eu jovem, cheio de forças físicas, mas murmurador, ingrato, endurecido pela raiva e pela mágoa. Ela, frágil, com pouquíssimo recurso, vivendo na pobreza, mas com uma fé inabalável, serena, capaz de abrir mão do pouco que tinha para alimentar um desconhecido. Continuei meu caminho pela estrada. O calor do sertão castigava, a poeira se acumulava na pele e o vento quente parecia queimar o rosto. Eu já caminhava arrastando os pés, os ombros caídos, a mochila pesando cada vez mais. A cada curva, a esperança era de encontrar algum posto de gasolina, uma vendinha, qualquer lugar onde eu pudesse pedir um pouco de água. Mas muitas vezes o que me esperava depois da curva era apenas mais um tapete infinito de asfalto. Quando atravessei para a Bahia, senti o peso dobrar. O calor era sufocante, o sol refletia no asfalto como um espelho que queimava os olhos. A boca seca, os lábios rachados, a língua grossa e áspera. Não produzia mais saliva. E cada gole de água que eu encontrava era como um alívio temporário que evaporava rápido. A fome eu já tinha aprendido a enganar, mas a sede era implacável. Foi numa dessas caminhadas sem fim que percebi que já não tinha força para levantar os pés do chão. Eu apenas arrastava como se cada passo fosse arrancado com dor. A visão começou a ficar turva e as cores do mundo se misturavam. Mas então, um som diferente me alcançou. Um forró tocando ao longe. Pensei: se tem música, tem gente. E se tem gente, talvez tenha água. Segui o som, entrando por uma estradinha de terra, até encontrar uma chácara. Lá dentro, a festa acontecia menos cheiro de churrasco, risadas, música alta. Reuni minhas últimas forças, cheguei ao portão e chamei: "Moça, por favor, eu tenho muita sede, muita fome. Será que a senhora pode me dar um copo d'água e algo para comer?" Ela estava com uma bebida numa mão, um pedaço de carne na outra, e respondeu: "Agora não posso te atender. Tô dando uma festa. Volta outra hora." Voltar? Como voltar se eu mal conseguia ficar de pé? Resolve insistir. Bati palma de novo.
toquei a campainha. Ela voltou, me olhou e entrou sem dizer nada. Quando reapareceu, não foi para me ajudar, mas para soltar 2 cachorros grandes que avançaram contra o portão. O recado estava dado. Saí dali e continuei pela estradinha lateral, até encontrar uma casinha de apique, coberta por palha de carnaúba. No quintal, 4 crianças brincavam num balanço de pneu pendurado num cajueiro. Quando me viram, correram para dentro, e pouco depois, uma senhora baixinha abriu a porta. Os pés descalços, o vestido gasto, a alça amarrada com um nó improvisado, o rosto enrugado, como papel amassado, mas um olhar que parecia atravessar minha alma. Ela sorriu, revelando poucos dentes, mas um sorriso tão bonito que me desmontou. Entra, meu filho. Entrar ali era como cruzar para outro mundo. A sala era de terra batida, sem móveis, apenas redes enroladas nas paredes. Na cozinha, um pote de barro guardava água salobra. Ela me deu uma caneca de alumínio amassada, e eu bebi como se fosse a mais pura das águas. Foi até a prateleira, pegou uma cabaça com um pouco de farinha de mandioca, misturou com água num prato de esmalte branco e colocou diante de mim. Quando olhei para a janela e vi as 4 crianças espiando, percebi que aquela era a única comida que havia na casa. Hesitei, mas ela tocou meu ombro e disse: "Pode comer, meu filho. Na minha racaça. Filho de Deus, não passa fome. Amanhã Jesus dá mais." Saí dali com uma lição gravada no peito. Eu acreditava em Deus, mas aquela mulher vivia pela fé. Ela não estava de olho na circunstância, mas na promessa. E a promessa dizia que o justo vive pela fé. Segui viagem, mas a estrada não teve misericórdia. Cheguei a Minas Gerais com um corpo mais magro, as roupas pesando de sujeira, as noites eram frias e a neblina cortava a pele. Uma madrugada, a garoa fina me deixou encharcado e o vento gelado penetrou até os ossos. Tremia tanto que não conseguia controlar os dedos. Foi então que vi a placa de um posto ESSO. Pensei que poderia me abrigar ali. Sentei-me perto de uma bomba de combustível, tentando encolher o corpo para reter calor. Não percebi que o vigia me observava. Ele se aproximou por trás e, sem dizer uma palavra, me deu um chute forte nas costas. Caí de rosto no chão, sem conseguir respirar. Enquanto eu tentava me levantar, ele começou a me chutar de novo, menos nas costelas, na coluna, no rosto. "Tava tão bêbado que não consegue levantar", gritava. Só parou quando a chuva engrossou, não por compaixão, mas para não se molhar. Arrastei-me até a parte de trás do posto, encontrei o banheiro e entrei. Peguei papel higiênico e papel de secar as mãos, enfiei por dentro da camisa e fechei a porta do box. Sentei no chão frio, encostado na parede, tremendo. Olhei para cima e lembrei que todos os dias da minha vida eu tinha uma cama, um cobertor, um travesseiro e nunca tinha dito: "Obrigado, Deus." Quando o dia amanheceu, saí do posto, mais sujo e mais cansado, mas ainda em pé. Caminhei por dias até chegar ao Rio de Janeiro. Ali, já não tinha mais forças. Andando pela estrada, vi uma casa com luz vermelha menos um prostíbulo. Na porta, uma mulher tomava café. Ela me chamou. "Vem cá, moço." Hesitei. Ela insistiu. Sentei-me ao lado dela, envergonhado do meu cheiro, das minhas feridas, da minha pobreza. Contei minha história. Ela chorou, me deu o café e disse: "Você não sai daqui, promete." Prometi. Ela entrou e quando voltou, estava acompanhada de um caminhoneiro. "Ele vai te levar para São Paulo", disse. Só depois percebi. Ela pagou a viagem com o próprio corpo. Naquele dia aprendi que amor e compaixão não têm rótulo. Jesus não faz acepção de pessoas. E sem saber, aquela mulher salvou minha vida. Quando o caminhão finalmente saiu da beira da estrada e o motorista me fez trocar para o carro da cegonha, eu deitei o banco e dormi como alguém que volta a ter nome. Não sei quanto tempo passou. Quando abri os olhos, o céu de São Paulo parecia maior do que eu lembrava das fotos. E o ar frio da madrugada cortava as mãos, mas o coração aquecia como brasa viva. Eu tinha chegado. A alegria não era um grito, era um sossego dentro do peito. Peguei informações, caminhei pelo Minhocão, virei onde a memória mandava, e na curva da Casper Libero, reconheci o prédio simples da minha avó. Bati a porta, o olho mágico se abriu, e ouvi o susto. "Quem é?" "Sou eu." Tive que dizer o nome de todo mundo da família, até ela crer. A porta se escancarou,
e minha avó me abraçou, como se eu fosse um bebê que ela acabasse de resgatar das águas. Não reparou no meu cheiro, nem nas roupas sujas, nem nas feridas. Rávia é só amor. Mais tarde eu aprenderia, na comunhão da Irmandade, que o amor verdadeiro é uma chave que abre portas, sem pedir documento. Ela me empurrou para o banheiro como quem salva de um naufrágio. A água quente caiu como uma bênção sobre a pele, e eu chorei sem medo, sem esconder o rosto, porque aquele banho era mais do que limpeza. Era um recado para a alma. Ainda dá para recomeçar. O sabonete perfumado, o shampoo simples, torra felpuda, tudo era um hino silencioso. Eu, que tantas vezes tive chuveiro, sabão e toalha, e nunca agradeci, ali fui visitado por uma gratidão que ardeu como brasa. O espelho devolvia um estranho. As costelas à mostra, as olheiras, o cabelo empastado, mas a água continuava caindo como se dissesse: eu não desisto de você. Saí do Beno. Vesti um pijama de flanela do meu avô que ficava curto nos punhos, e a cozinha já estava em festa. O cheiro do orégano abraçava o queijo derretido nas torradas, e um copo de toddy fumegante era um milagre marrom na minha frente. Eu comi devagar, mastigando com lágrimas, e cada mordida parecia recolocar uma peça da minha história no lugar. A espuma do colchão que minha avó estendeu na sala me engoliu num sono sem ruídos, desses que a gente tinha quando era criança e o mundo era menos pesado. Quando acordei, minha mãe estava sentada no sofá. O tempo entre uma e outra carta se dissolveu num abraço que doeu e curou. Eu vim pra te ver, foi o que consegui dizer. Ela, com os olhos marejados, contou que havia refeito a vida, que estava casada com um antigo namorado de juventude, ele tem boas condições, e que tudo ficaria bem. Havia, porém, uma pedra no caminho. Ele não quer que você more comigo. A palavra não voltou a me vestir como uma roupa velha. Eu, que havia cruzado o país para ser filho de novo, era rejeitado pela segunda vez. Minha avó tentou estancar a ferida. Fica aqui, meu filho. Aqui é tua casa. E aquele minha casa foi, naquele dia, a única parede que não desabou. Meu avô, prático como um cooperador que aconselha sem subir ao púlpito, disse: vamos cuidar da sua vida. Em poucos dias, me matriculou no Senac para datilografia e telex. Tirou meus documentos, correu comigo em corredores de repartições. Um primo influente, diretor bancário, me abriu uma porta para um emprego. No exame médico vieram os carimbos, infecção, vermes, feridas que não cicatrizavam. Ele não pode trabalhar, disse o médico. Do outro lado da linha, a voz firme do primo: ou contrata, ou me demito. Fui contratado e no mesmo dia afastado para tratamento. Por esta ironia, mas foi providência. Tratei o corpo, voltei a me ver no espelho sem vergonha. Quando as feridas fecharam e a urina deixou de vir misturada com sangue, vesti a farda do banco. Camisa bege, gravata verde, calça alinhada, sapato como espelho. O bordado no bolso Bandeirantes, Office Boy menos brilhou como medalha. Os dias viraram degraus. Do Office Boy a chefe dos boys. Depois auxiliar ABC, depois cobrança, depois um setor com porta de vidro e gente batendo. Eu, que ouvi que não seria nada, enfileirava pequenos troféus cotidianos: crachá, assinatura, chave do arquivo. O salário começou a conversar com a geladeira e com o guarda-roupa, e eu entrei numa faculdade noturna. O avô sorriu com os olhos. A avó preparou mais torradas. Faltava uma parte do conselho dele: uma mulher que te ame. Eu encontrei a Eudinha. Era mais velha, firme, com o jeito de quem resolve as coisas. Eu, que trazia as marcas do abandono, colei nela com medo de perder. E esse medo, disfarçado de cuidado, virou um ciúme pegajoso, uma vigilância ansiosa que sufocava. A casa tinha risos no começo, mas o riso foi ficando curto. A insegurança ocupou a mesa, o sofá e a cama. Quando desandou, fomos maduros o suficiente para não explodir na frente da família dela. Era Natal, e decidimos que contaríamos depois. Fui com eles para São Miguel Arcanjo, tentar sobreviver ao aperto, fingindo normalidade. O telefone fixo tocou. O sogro atendeu. O rosto dele perdeu a cor. É pra você. Era meu tio, do Ceará, com a voz que a gente usa quando sabe que vai atravessar o outro com uma sentença. Seu irmão se enforcou. Não lembro se sentei antes ou depois do corpo ceder. Em mim, alguma coisa ficou suspensa no ar. E, quando caiu, foi como um prédio inteiro. O choro veio com soluços de menino. O mundo diminuiu de tamanho.
Voltamos às pressas. Minha mãe gritou no aeroporto um grito que não era de garganta entranha. Em Fortaleza, o velório era um quarto cheio de silêncio. Eu olhei para a porta onde meu irmão tinha dado o nó da própria despedida, e meu pai estava ali, encostado, fumando um cigarro atrás do outro, com o rosto quebrado em 1000 pedaços. O ódio que eu alimentara como defesa quis falar mais alto. Eu quero te matar. Mas a boca disse outra coisa, como se o coração fosse visitado por uma justiça que de tão humana é cruel. Eu quero que você viva com isso. Não foi bonito, não foi santo, foi apenas o que eu era, um rapaz quebrado, tentando reconhecer onde doía. Voltei para São Paulo como se não houvesse mais pele para proteger o que sobrou por dentro. O emprego que tinha perdido o brilho escorregou pelas mãos. O casamento que não era casamento acabou de vez. Fui morar de favor com um amigo na Santa Cecília, trocando o dia pela noite, usando o sono como fuga e a madrugada como anestesia. O copo virou muleta. O álcool, oração invertida. Um centro espírita apareceu como promessa de alívio. Venha tomar um passe. Eu fui. Como vai quem não sabe mais aonde vai? Conchei a Mariana, estudante de medicina. Ela era doce, correta, e ficou ao meu lado por 2 anos, como quem vigia uma febre. Mas febre se vigia para passar. A minha parecia ter pregado um quarto dentro de mim. Foi nesse intervalo, sentado numa mesa do Café Piu Piu no Bixiga, que a frase que hoje veste o título deste testemunho explodiu na minha boca. A bebida já tinha aquecido as bochechas, quando a Mariana inclinou o rosto e disse no meu ouvido: Ricardo, seu pai morreu, infartou. Doeu ouvir. Não sei dizer se que a resposta foi um brinde. Levantei o copo e, como quem cospe porque não consegue engolir, disse: Então vamos brindar a morte de um desgraçado. Ali estava o retrato do meu coração, ressentido, endurecido, sem filtro. Quem me visse por fora, mais tarde diria: que sujeito forte, mas iradiaço. Por dentro, eu precisava sair de São Paulo. Falei disso na própria mesa. Alguém comentou sobre a Unicamp. O vestibular ainda estava com inscrições abertas. Fui lá, me inscrevi, estudei o que deu com a cabeça pesada, e por obra que, naquela época, eu não chamava de Deus, passei. Mudei-me para a moradia estudantil de Barão Geraldo, descobri o bandejão, os vales refeição, as ruas arborizadas. Havia silêncio à noite, e o silêncio dava medo, mas a rotina me segurava pela gola. Um cartaz no Instituto de Biologia anunciava vaga para professor assistente no cursinho. Fiz teste, passei, substituí, agradou, me efetivaram, de uma sala para 5 cidades, de algumas horas por semana para 70. O dinheiro chegou como enxurrada. Carro, aluguel de casa com piscina, som alto, festas que varavam madrugada, plateias cheias que aplaudiam o professor eloquente. Se alguém olhasse, diria: a vitória veio. Eu mesmo dizia, para acreditar, mas vitória sem cura vira só barulho. Eu preenchia agendas e vazios. Eu tinha aplauso, tinha riso fácil, tinha o telefone que não parava, tinha convites e portas abertas, não tinha paz. De noite, com os pés em cima de uma caixa de cerveja, eu ria alto cercado de médicos e biólogos. E por dentro uma lembrança acendia como vagalume, a Senhora do Sertão. O sorriso sem dentes e a frase que desarmava todas as minhas perguntas amanhã: Jesus dá mais. Eu espantava o pensamento com outra piada, mais uma garrafa, um trocadilho bem colocado, e a vida seguia sem me alcançar. Foi numa dessas noites de mesa cheia, que um contraste atravessou o salão e sentou-se silencioso ao lado de mim. Ela passou, não pregou, não me ofereceu folheto, não carregava a Bíblia debaixo do braço, apenas passou. Quando meu olhar encontrou o dela, havia algo que não se explica com palavras de laboratório. Leveza. Não era um brilho de maquiagem, era um descanso em torno da pessoa, como se ela carregasse outro ar. Alguém comentou: é a Helene, filha de um professor famoso. Outro completou: crente. E eu ri por fora. Brinquei com a turma, mas, por dentro algo, uma curiosidade, uma inquietação, uma sede velha menos, ficou de pé. Nos dias seguintes, eu a via de longe, e toda vez que ela passava, era como se abrisse uma fresta de janela num quarto fechado há anos. Fui me aproximando, primeiro com frases de quem quer provocar debate, ciência versus fé, laboratório versus púlpito, texto antigo versus método. Ela não aceitou a disputa. Me devolveu silêncio e respeito. Aquilo me irritou.
e me atraiu. Numa terceira tentativa, quando eu queria vencer no argumento, ela bateu o garfo na mesa e, com uma autoridade que não parecia dela, perguntou sem rodeios: "Você quer conhecer Jesus?" A pergunta não pegou a minha cabeça menos, pegou meu vazio. Eu ainda não sabia, mas ali começava uma curva que mudaria tudo. Naquele instante, o professor, o bancário de outrora, o filho rejeitado, o irmão ferido, o homem que brindou a morte como vingança. Todos esses personagens ficaram imóveis, esperando a minha resposta. Eu respirei fundo, e antes que a boca dissesse qualquer coisa, o coração me empurrou para um lugar que eu não conhecia. Helene sorriu de leve e disse que me levaria num culto no domingo. Eu, que tantas vezes disse não para o que podia me salvar, disse: "Tá bom", como quem não quer nada menos. E dentro de mim algo acendeu como uma brasa que não apaga com sopro. Naquele fim de semana, as horas não andaram como de costume. O sábado teve um silêncio que eu não consegui encher com música alta. O copo ficou parado por metade, e a risada saiu torta. O domingo chegou com o sol lavando as calçadas de Barão Geraldo, e eu senti medo e curiosidade no mesmo gole. Uma coisa me assustava: e se, naquele lugar, alguém falasse algo que alcançasse a parte de mim que eu sempre escondi? E se o que eu carrego como armadura fosse só papel molhado? A lembrança da estrada, do banheiro de posto, da água barrenta, do Todd da avó e da frase da senhora do sertão se juntou como um coro baixinho: "Vai, e eu fui." E quando empurrei a porta do salão, simples bancos ocupados, gente cantando, algumas lágrimas, uma comunhão que eu ainda não sabia nomear, menos algo. Sem pedir licença, começou a mexer nos móveis da minha alma. Eu me sentei, tentando parecer indiferente, mas por dentro a mão estendida de alguém que eu não via me puxava 2 passos para dentro. O louvor começou, as palavras na parede tão simples entraram sem pedir licença, como chuva fina entrando por telha quebrada. E foi nesse exato ponto, com o primeiro acorde ecoando e um silêncio diferente descendo sobre o meu peito, que um vento de outro lugar abriu espaço dentro de mim menos, e a história que eu achava que conhecia se preparou para ser reescrita por alguém que não mente e não desiste. Quando a porta do salão se fechou atrás de mim, eu ainda tentei manter a postura do professor que observa tudo com distância, mas bastaram os primeiros acordes para que aquela distância desabasse. O órgão encheu o ambiente com um som que eu não ouvia desde menino, os músicos afinados, o violino chorando por dentro, e a Irmandade cantando baixinho com os olhos fechados, como quem não canta para a parede, mas para alguém que está presente. Eu não sabia dar nome àquilo, mas a congregação inteira parecia respirar no mesmo compasso. E o ar era outro menos pesado, mais limpo. Sentei no último banco, encostado na parede, tentando me esconder no canto. A organista tocava com suavidade, e eu sentia o peito abrir, como se alguém desamarrasse por dentro um nó que me acompanhava havia anos. O cooperador atendeu o culto com poucas palavras, e isso me marcou, porque eu tinha me acostumado com discursos longos, fortes, inflamados. Ali havia temor e simplicidade. "A paz de Deus, Irmandade", ele disse, e aquele cumprimento correu sobre as cabeças como água que desce da serra. Em seguida, convidou a igreja a orar. O movimento de oração começou, e o som dos joelhos tocando assoalho foi um hino à parte. Eu não sabia como fazer, não sabia qual era a maneira certa de me dirigir a Deus naquele lugar, mas algo dentro de mim sussurrou: "Fica quieto, escuta." E enquanto escutava, uma lembrança antiga veio como quem bate a porta com delicadeza. O cajueiro do sertão, a caneca amassada, a farinha d'água, o sorriso sem dentes na minha casa. Filho de Deus não passa fome. Amanhã Jesus dá mais. Eu, que tinha chegado ali com a alma faminta, reconheci naquelas vozes de oração o mesmo pão invisível que me sustentou na estrada. Quando a Irmandade se assentou, o cooperador pediu um hino, e a letra falava de descanso para quem está cansado, de colo para quem perdeu a força, de braços estendidos para quem não tem mais para onde ir. Eu me vi em cada verbo. Em seguida ele abriu a Bíblia e, com um livro sobre o púlpito, leu uma palavra que entrou como flecha, sem grito, sem teatro. "Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá." Eu não esperava. Eu não tinha contado minha história para ninguém ali, mas a palavra saiu do púlpito como se tivesse sido escrita para o meu nome. A voz do cooperador não era de acusação. "Cuidado, irmãos", disse ele.
Há desamparos que a gente não sabe explicar. Há ausências que pesam como ferros. Mas o Senhor não muda. Ele acolhe. E eu, que tinha erguido um brinde envenenado quando recebi a notícia da morte do meu pai, senti que alguém empurrava de dentro do meu peito um copo antigo, e ele se espatifava no chão. Fui movido a joelhos, sem entender o caminho entre o banco e o assoalho. Não pedi palavras bonitas, nem procurei fazer oração de quem sabe. Apenas falei com Deus do jeito que um filho fala quando volta para casa depois de se perder na estrada. Se o Senhor existir mesmo assim, desse jeito que essa gente crê, me alcança hoje, me alcança agora. O silêncio que veio depois não era vazio. Era presença. Eu não ouvi vozes como lá atrás, no quarto escuro do tio, convidando para a desistência. Eu ouvi um silêncio que dizia: estou aqui, e nesse estou aqui, uma coragem de chorar que eu tinha perdido. Chorei o abandono de minha mãe, chorei o ódio pelo meu pai, chorei a morte do meu irmão, chorei a violência e a fome, chorei a vergonha do lixo, chorei por ter brindado com fel o que eu chamava de justiça. E à medida que eu chorava, não era um alívio momentâneo, era uma cura que descia por dentro, como chuva que resolve a seca de muitos meses. Quando me levantei, senti leveza nas pernas, como se fossem outras. A Irmandade ainda cantava, e o cooperador, sem conhecer minha história, disse mais uma frase que marcou: se alguém guardou no peito uma amargura como quem guarda o último abraço, entregue hoje mesmo, nas mãos do Senhor. A vitória vem no tempo de Deus, e o perdão é o caminho por onde ela chega. Eu sabia, aquela palavra tinha endereço. Ali, no meu canto, sem chamar a atenção de ninguém, eu liberei meu pai do tribunal que eu montei dentro de mim. Ele já tinha partido e o meu perdão não era para mudá-lo, era para me devolver a vida. Deus visitou meu coração, e o que era ferro em brasa, virou cicatriz tratada. Terminado o culto, a Irmandade veio cumprimentar como quem reconhece família na primeira vista. Uma senhora me ofereceu um lenço. Um irmão me perguntou se eu precisava de condução. Um jovem sugeriu um café na cantina. Não havia perguntas invasivas, não havia curiosidade mórbida, menos havia cuidado. Agradeci a Deus, ao ministério e à Irmandade em silêncio, enquanto andava devagar até a rua. A noite de Barão Geraldo tinha um vento manso, e pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo do silêncio. A semana seguinte foi uma espécie de recitativo íntimo. Eu ia para casa, lia a Bíblia, e tudo que antes parecia indecifrável se acendia. As páginas falavam comigo como cartas antigas que a gente finalmente entende. Em Gênesis lembrei das aulas de biologia, e vi a mão de Deus sobre as águas. Nos Salmos, ouvi os gemidos que eu não sabia traduzir. Nos Evangelhos, reencontrei o olhar que me alcançou no último banco, manso e famo. Não fiz promessas grandiosas. Só pedi para continuar. Voltei às reuniões. A reunião de jovens e menores de domingo trouxe crianças recitando versículos, com uma segurança que eu invejei com gratidão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em cada nada eu lembrava da frase da mulher do sertão amanhã: Jesus dá mais. E entendia que fé não é mágica, é confiança com os pés no chão. A transformação não foi um salto sem processo. No trabalho ainda tinha os velhos convites. Nos corredores da universidade ainda havia mesas estendidas palmas faces, gargalhadas altas. Mas a sede mudou de endereço. A conversa que antes acabava na madrugada com um gosto amargo de ressaca, agora terminava cedo, com um Deus te abençoe, que não era cacoete, era desejo. Eu deixei alguns círculos, e alguns círculos me deixaram. Não precisei brigar com ninguém. Precisei apenas escolher outra mesa. E, quando sentei em mesas novas com irmãos que falavam das coisas de Deus sem pose, percebi que havia uma alegria que não dependia de nada de fora. Um dia, entrei na sala com o livro de biologia em uma mão e a Bíblia na outra. Não para fazer proselitismo, não para transformar a aula em culto, mas porque eu tinha mudado por dentro. E a fala muda quando o coração muda. Dei a matéria toda, quadro cheio, processo químico, conceito, função. No final, um aluno tímido perguntou se ainda fazia sentido agradecer antes de comer, ou se isso é coisa de vó. Eu ri com cuidado e respondi do jeito que a senhora do sertão me ensinou sem me ensinar. Não é sobre o tamanho do prato, é sobre reconhecer a fonte. Ninguém debateu. Alguns sorriram. Eu entendi que Deus abre portas com delicadeza. Em casa, minha relação com a família também
foi sendo regada. Minha mãe, agora idosa, ainda carregava as dores das escolhas que fez. Eu, que antes me sentia dono de um tribunal, aprendi a orar, e orando, aprendi a calar. O Senhor preparou encontros simples: levar minha mãe ao médico, ajudar com remédios, sentar ao lado dela enquanto a novela passava sem graça, e a gente conversava baixinho sobre os netos. O sobrinho, filho do meu irmão, cresceu vendo em mim não o professor das histórias da estrada, mas um tio que voltou à comunhão. Ele começou a frequentar as reuniões comigo, e num culto atendido pelo ancião, ouviu a palavra sobre casa edificada na rocha. No retorno, me disse baixinho, no ônibus: "Tio, hoje Deus falou comigo." E eu chorei por dentro, porque sempre desejei ouvir essa frase primeiro da boca do meu pai, depois do meu irmão. Deus faz a obra como quer. Às vezes Ele planta no coração dos nossos o que a gente nunca soube pedir do jeito certo. Houve dias de prova menos, e como houve, teve quem dissesse que eu estava fanático, teve amizade que esfriou, teve também o espelho, eu diante de mim, sem maquiar as feridas. A diferença é que agora eu não estava sozinho na sala. A cada reunião, a palavra saía do púlpito com o endereço certo. Num culto de doutrina, ouvi sobre honrar pai e mãe. Aquilo me desarmou numa camada que eu nem sabia que existia. Eu já tinha perdoado meu pai. Faltava honrá-lo na memória, sem negar o que ele foi, mas reconhecendo que Deus me guardou mesmo quando ele não soube. Voltei para casa, abri uma caixa de fotografias que eu mantinha escondida, e pela primeira vez, consegui agradecer a Deus pela vida que me trouxe até ali, inclusive pelos desvios. A promessa estava se cumprindo de um jeito que eu jamais teria desenhado. A vitória veio no tempo de Deus. Comecei a visitar irmãos enfermos com um grupo da comum, acompanhando um diácono que tinha fala mansa e olhar firme. Lembro de um senhor acamado que disse, segurando minha mão: "Filho, eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de esquecer de agradecer." Esses encontros me ensinaram a contar as bênçãos miúdas, o pão de cada dia, a paz no travesseiro, a igreja aberta, os músicos afinando instrumentos, a porteira sorrindo na porta, a organista cuidando de cada nota. Deus fez uma festa na igreja, não daquelas com fogos e alarde, mas uma festa de paz que demorou a chegar, e quando chegou, trouxe consigo a mesa posta. E quanto ao brinde que um dia eu levantei, aquele gesto de pedra foi desarmado por dentro. Se hoje eu lembrasse a mesma cena, não haveria copo, haveria silêncio, e no silêncio um reconhecimento: eu não sou juiz. A justiça que me curou veio junto com a misericórdia. A mesa que eu levanto agora é outra, a mesa da irmandade, onde a gente compartilha o pão e as lágrimas, aprende que o permanece firm, porque Deus é fiel. Não é frase bonita chodovida. Se você me perguntar o que mudou, eu digo: mudou a sede. Eu busquei por muitos lugares: estrada, posto, bandejão, balcão de bar, salas cheias, aplausos, faces, e nada matou a sede. Um dia, no último banco, Deus visitou meu coração, e a fonte abriu. Eu não fiquei perfeito, fiquei em caminho, e em caminho, Deus me ensinou que há palavras que só se entendem quando a gente se ajoelha para escutar. Hoje, quando olho para trás, não vejo um herói que venceu a si mesmo. Vejo um Deus que me achou. Se essa obra falou com você em alguma parte, faça um bem para a sua própria alma e para a de alguém. Conte de onde você está nos ouvindo aqui nos comentários, porque é uma alegria saber até onde essa obra está chegando. Inscreva-se no canal para acompanhar outros testemunhos reais. Curta e compartilhe com uma pessoa que esteja precisando de esperança. Isso fortalece o canal, alcança mais vidas e, quem sabe, se torna a resposta de oração que alguém esperava em silêncio.